chamou a si a responsabilidade, como na década de 60, sob o governo João Goulart, em que se pretendia constituir um projeto de desenvolvimento nacional assentado nas forças populares, um projeto interno, sem forças externas que pudessem conduzir este processo de mudança no interior da sociedade. Na década de 60, nós também tivemos essa experiência. E a agenda estabelecida pela sociedade dava conta de uma agenda que nós desejávamos ter: saúde, educação, reforma agrária, infraestrutura, e o povo participando, associando a sua luta à inteligência nacional. Lamentavelmente, o que poderia significar um avanço de um projeto de desenvolvimento nacional assentado nas forças internas deste país e com a inteligência nacional que estava, naquele momento, produzindo um conjunto de saberes, um conjunto de condições pelo pensamento nacional para a gente ter um caminho, a elite brasileira, mais uma vez, não nos permitiu, associou-se aos interesses internacionais com os Estados Unidos, produzindo um golpe militar que calou a liberdade e a democracia, mas mais do que isso, destruiu a inteligência nacional e pensar passou a ser proibitivo neste país. Vocês podem me perguntar: Bebeto, o que isso tem a ver com a disputa eleitoral de 2014? Tem, porque a forma que nós encontramos para superar na década de 70 a posição do golpe militar nesse país, a forma de rearticulação que os setores democráticos brasileiros encontraram para conduzir a uma nova realidade democrática nesse país, foi um arcabouço estabelecido da década de 70 e 80, com base na institucionalidade, para buscar pelo poder político, buscar poder político. Esta foi a forma, Ícaro. E neste formato, ele perdurou até os anos de 1988. Mas essa forma de representação institucional, neste modelo, esgotou-se em si mesmo, porque não se permite canais de diálogo com a sociedade, e o limite entre democracia representativa e democracia participativa vive uma tensão permanente. E as manifestações ocorridas em 2013, diferentemente do que pensava o mundo político, produziu no seu interior uma agenda para dizer que esse modelo de representação não nos serve mais. E qual foi a agenda que se originou no interior das próprias movimentações? A agenda de que era preciso, nas eleições de 2014, o Brasil dar um salto à frente e pensar que esse formato ele está, ele já não serve mais da representação, e agora é um outro formato. Que formato é esse, Vinícius? O povo mandou dizer: formato em que as eleições debatam qual é o tipo de representação que nós queremos. E a primeira bandeira que se originou foi a bandeira da reforma política. Ninguém tolera mais viver com o modelo político que nós vivemos, em que a reeleição passa a ser um instituto condenável, porque está no interior deste processo de reeleição, em que o presidente se elege, o governador se elege, e na primeira metade do seu primeiro governo constrói um arco de alianças diferente daqueles que lhe levou a um processo eleitoral, produzindo em nome de um presidencialismo de coalizão uma aliança espúria nacionalmente, em que associa o resultado do eleito àqueles figuras da velha política brasileira, como nós estamos a assistir o governo que foi Lula, agora Dilma, mas o governo se aliança em nome deste presidencialismo com figuras como Zé Sarney, como Jader Barbalho, figuras como Renan Calheiros, que são figuras da velha política, que em nome deste presidencialismo de coalizão estão no núcleo central do governo, dividindo o Estado brasileiro em pedaços e roubando o sonho do nosso povo, porque pilham o Estado, roubando e produzindo corrupção. Nós não desejamos que essa lógica do processo político nacional continue. A bandeira construída no interior nos dá conta de que é preciso uma reforma política que leve em consideração o fim do Instituto da Reeleição, porque ele é fonte primacial
de um processo de corrupção. A própria sociedade nos exige que com este fim haja uma conjuminação, que as eleições se deem em um só tempo, eleição para presidente e eleição para vereador, todas as eleições em uma única data, com mandato apenas de 5 anos e fim do processo de reeleição permanente. Essa bandeira é uma bandeira que nós estamos desafiados, e quem faz política, quem quer representar, entender que o seu mandato deve estar associado a essa condicionante apresentada pela sociedade. Uma outra bandeira originada nessas lutas é uma bandeira em que a sociedade, com o debate que nós temos em torno do pré-sal, manda um recado dizendo: o pré-sal é resultado das riquezas nacionais, e a Petrobras, que é uma empresa estatal das mais importantes, que tinha há pouco mais de 2 anos um valor de mercado de 400 bilhões e que, em função das barbeiragens, está reduzida hoje ao valor de mercado de pouco mais de 180 milhões, mas que é fundamental, estratégica ao processo de desenvolvimento nacional, que nós não podemos aceitar que a Petrobras seja parte da divisão do pedaço do Estado patrocinado por essa turma que aí está de PMDB e tantos outros, que levaram a Petrobras a essa situação vexaminosa, nacional e internacionalmente, ao ponto de Passadina representar o desvio de 1 bilhão e os negócios feitos no interior levar a Petrobras a ter um desvio de 10 bilhões. O povo está dizendo nas ruas que desejam a Petrobras forte, mas que o resultado dos royalties produzidos como riqueza gerada nacionalmente sejam os royalties para investir em 2 políticas públicas essenciais à vida do nosso povo, e todos os royalties para não permitir que uma parte dessa turma da velha política faça negócio com os royalties, é ter uma definição legal que o inteiro valor dos royalties seja para investir em saúde e educação em todo o seu valor. O que se originou no debate da movimentação foi a necessidade de nós compreendermos que a educação neste país, nós devemos ter clareza do seu papel no processo de estruturação de um projeto de desenvolvimento nacional. Qualquer país que tenha se incursionado para estabelecer um projeto de desenvolvimento nacional entendeu a educação como centralidade. Na Bahia, no Brasil, nós avançamos muito, é verdade, demos saltos à frente, temos mais universidades hoje, programas que permitem acesso da nossa juventude ao ensino superior, ProUni, REUNI e tantos outros. Isso é verdade, mas é verdade também que nós não conseguimos resolver, numa fase importante do plano de educação nacional, um problema que é da pré-escola e do ensino médio neste país. Precisamos resolver, sem o que nós estamos formando os nossos jovens para apenas ser apertadores de botões de fábrica, ou apenas trabalhar numa que não é nada degradante, ao contrário, é um trabalho digno, mas nós queremos uma outra alternativa para a nossa juventude, uma outra alternativa para o nosso povo, e apostar, como se decidiu nas manifestações das ruas, que 10% do PIB brasileiro seja investido em educação, deve ser um desafio para que nós tenhamos a superação desse dilema que ainda vivemos na pré-escola e vivemos no ensino médio brasileiro, no ensino fundamental. Portanto, meus amigos e amigas, essa agenda é uma agenda nacional que nós estamos trabalhando, iremos trabalhar. A agenda, e finalizo em relação a essa agenda nacional, uma agenda que nos dá conta de um outro problema, que é a crise da municipalidade. Nós avançamos muito, Ícaro, avançamos, reconfiguramos o papel do Estado na Constituição de 88. Um conjunto de ações entre os entes públicos e os entes federativos foram restabelecidos, mas há, sem sombra de dúvidas, aí um desnível em relação ao padrão que se estabeleceu em 88 em relação ao Pacto Federativo Brasileiro. Nós temos, só para vocês entenderem, e aí nós temos que tratar desse tema, nós temos hoje todos os tributos pagos, e aí só vamos citar este, de tudo que a sociedade paga. Em 2010, após
as receitas correntes líquidas, tirando as transferências, o Estado, ou seja, o governo federal, ficava com 50%. Evoluiu a participação do governo federal de 50% para agora, em 2013, 58% de todas as receitas produzidas no Brasil, quem detém é o governo federal. Enquanto os municípios, que tinham 18% dessas receitas em 2010, hoje estão reduzidas essas receitas a pouco mais de 10%. Nós sabemos que o país e o Estado são linhas imaginárias, e é na cidade que a vida se dá. A cidadania se realiza por saúde, por educação, por infraestrutura, por iluminação pública. Eu quero também dizer a vocês que este tema parece distante, mas não está, porque nós temos um conjunto de programas que são realizados hoje e continuarão a ser realizados por qualquer que seja o presidente da República, qualquer que seja o presidente, programas continuarão a ser realizados. Como, por exemplo, manda-se para essa cidade uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Você tem o dinheiro para construir, mas quando você chega para o custeio, você não tem, porque os prefeitos ficam numa situação, ou se imolam para não serem atingidos pelo Tribunal de Contas dos municípios, ou adotam posição arrojada, ultrapassando o limite prudencial de que trata a legislação fiscal, e ela é fiscalista no sentido de apenas observar números e não a vida da sociedade. Nós queremos ter um compromisso nacional de atuar buscando a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal para produzir, inclusive, uma ultrapassagem a esse limite estabelecido, mas associar esta flexibilização a duas condições com indicadores, que só pode ultrapassar se houver indicadores de saúde e educação, a cada ano o prefeito realizando novos indicadores para melhorar a saúde e a educação do nosso povo. Queremos trabalhar esses temas que são importantes. Portanto, meus amigos e amigas, tem temas importantes, a agenda dos trabalhadores. Queremos tratar da agenda dos trabalhadores. É inadmissível deixar de tratar da jornada de trabalho de 40 horas como uma condição para que trabalho e educação esteja presente, trabalho e vida social seja parte dos nossos compromissos, porque nós que temos uma jornada extenuante de 44 horas, nos falta tempo inclusive para estudar, e os empresários, o capital fica cobrando mais produtividade e dizem que os trabalhadores brasileiros não têm formação técnica. Ora, se nós só trabalhamos, que tempo nós vamos designar para estudar? E a redução da jornada é uma agenda que irei tratar no Congresso Nacional, assim como o fim do fator previdenciário, que é uma agenda que nós queremos chamar a nós como parte da responsabilidade de quem quer preservar a aposentadoria de homens e mulheres que trabalharam parte da sua vida, 35, 40 anos, e chega no momento da sua aposentadoria, se aplica o redutor, que ele pede parte dos salários pagos como contribuição ao INSS. Portanto, essa é uma agenda que nós vamos tratar, dentre tantos outros pontos. E do ponto de vista do nosso Estado, é preciso repensar o planejamento do nosso Estado. O Estado baiano, ele tem uma agenda de planejamento fechada, limitada à macro-região de Salvador e a Recôncavo, Salvador e região metropolitana. Essa macro-região, que se compõe de Salvador, região metropolitana, Feira e parte do Recôncavo, ela é positiva no sentido de garantir um ciclo de investimentos, mas não só isso, há outras regiões da Bahia que precisam ser integradas como parte do esforço do planejamento, algo que nós não temos assistido. Eu tenho andado a Bahia inteira e há reclamações intensas, de alta intensidade.